Você já percebeu que existem verdades tão importantes que passam despercebidas justamente porque estão diante dos nossos olhos? Durante séculos, multidões estudaram a vida de Jesus, repetiram suas palavras e visitaram os lugares por onde ele passou. Mas existe um detalhe que quase ninguém observa. Jesus escolheu revelar algumas de suas maiores lições nos lugares que os outros evitavam. Enquanto muitos procuravam os centros de poder, ele caminhava para regiões rejeitadas. Enquanto as pessoas levantavam muros, ele construía pontes. Enquanto o mundo separava, ele aproximava. E talvez exista uma razão profunda para isso. Porque os maiores milagres não aconteceram apenas diante das multidões. Alguns dos encontros mais transformadores da história aconteceram longe dos templos, longe dos aplausos e longe daquilo que parecia importante aos olhos humanos. Talvez isso esteja acontecendo na sua vida agora. Você pode estar procurando respostas em lugares distantes enquanto Deus tenta falar com você exatamente através da situação que tem evitado enfrentar. Existe uma mensagem escondida nessa história. Uma mensagem sobre preconceitos invisíveis, oportunidades perdidas e encontros que podem mudar completamente um destino. E quando você entender o que Jesus realmente ensinou naquele caminho inesperado, talvez nunca mais olhe para a sua própria vida da mesma maneira. Ok, muito bem. Todos os estudiosos, os teólogos, os religiosos de todas as naturezas, de todas as religiões cristãs, classificam sempre o ministério de Jesus em dois ministérios: ministério na Galileia e ministério na Judéia. Eu, particularmente, não concordo apenas com esses dois ministérios. Jesus teve um grande mistério, não só ele, como aqueles que intercederam ou antecederam a sua chegada entre nós, que foram enviados por ele, que realizaram um ministério de muita importância na Samaria. Então, eu classifico em Galiléia, Samaria e Judéia, de acordo com as três regiões que compõem a geografia. Vocês têm aqui ao norte a Galiléia, ao sul a Judéia e no meio a Samaria. E as pessoas, questões políticas, religiosas, desde aquela época, muita gente vinha da Galiléia para a Judéia e não passava na Samaria. Cortava caminho, vinha pelo Vale do Jordão, chegava até Jericó e subia para Jerusalém. Não passava na Samaria. Outra região, que pouco se fala, é a atual Jordânia, que antigamente era Decápolis. Essa região de Decápolis, Pérea, Jesus também passou por Decápolis, onde marcou muito a sua presença. Não é assunto de hoje, mas é registro que eu faço, que ninguém pode esquecer. Essa região ao leste do Jordão, que era Decápolis, Pérea, Moabe, todas as regiões que são citadas desde o Velho Testamento, e que na época de Jesus, a Decápolis era território grego. Da Galiléia, Samaria e Judéia era domínio romano, mas ao leste do Jordão ficava, onde hoje é a Jordânia, Decápolis, que era uma região que Jesus não deixou de visitar. E por isso a gente não pode deixar de mencionar para vocês neste momento. Aqui é mais uma outra geografia para vocês verem: Galiléia, Samaria e Judéia. Aqui nós temos Gadara, aonde Jesus passou e curou aqueles obsediados, que é uma outra história. Nós pesquisamos muito todo esse, desde Gerasa, Rio Jaboque, toda essa região que hoje é Israel e Jordânia, sempre foram território do povo hebreu. Essa geografia é muito importante que a gente conheça. Aqui, o norte, Cesareia de Filipos, onde Jesus falou de reencarnação, Cafarnaum, Nazaré, toda essa geografia, desde a região norte de Eilat até a Alta Galiléia, nós já percorremos esse caminho mais de uma dúzia de vezes. Não é fanatismo, é busca espiritual mesmo, porque nenhuma das vezes que nós tivemos aí, aconteceram coisas semelhantes. Sempre havia coisas novas. Então, a gente não pode deixar de chamar a atenção pela importância de estar ali para fechar essa questão.
Depois que Jesus faz toda aquela sua iniciação na Galiléia, eu vou me deter um pouquinho na Samaria, porque é um ministério atípico, mas a Samaria, como eu já falei, tem uma importância muito grande para o povo hebreu, porque aqui na Samaria o primeiro que chegou foi Abraão, o patriarca do povo hebreu, o avô de Jacó, o pai de Isaac. E aqui nessa região da Samaria, nós temos duas montanhas, essa daqui, que está com essa pequena construção aqui, que é o Monte Gerizim, muito conhecido, falado tanto no Evangelho como na história de Abraão e de Jacó, de José, e desse outro lado fica o Monte Ebal. Então, entre esses dois montes fica um vale, que é o Vale do Siquém, atualmente é Nábulos, porque isso aqui hoje é território da Cisjordânia, habitado por árabes. Talvez seja até por isso que ninguém quer falar a respeito. Mas eu aqui já tive várias vezes nesse lugar e tem uma geografia belíssima, porque foi aqui que Josué, na Samaria, não especificamente aqui, mas em Shiló, um pouquinho próximo daí, ele dividiu as 12 tribos de Israel quando ele entra. Foi aí que foi montado os tabernáculos, ou o grande tabernáculo, para esperar a construção do templo. Então tem uma história muito forte, se você for verificar. Abraão passou por aí, Jacó passou por aí, Josué passou por aí. O próprio José, filho de Jacó, está enterrado aqui na Samaria, nesse vale, que chama na época de Jesus chamava Sicar, outro chama Siquém, e hoje é conhecido com o nome de Nábulos. É uma região muito bonita, aqui aproximei mais, aqui é mais uma situação para vocês, o Monte Ebal, o Monte Gerizim, e do outro lado o Monte Ebal. Essa é a Nábulos, atual Nábulos, cidade da Cisjordânia, onde fica o Vale do Siquém. Aqui eu coloquei uma seta em amarelo, e aqui embaixo, se vocês tiverem boa vontade, ou sobretudo vivência espírita, mas você pode ver aqui que tem uma mancha, uma sombra rosa. Isso aqui é uma igreja ortodoxa grega. Foi aqui que Jesus, saindo da Judéia, subindo para a Galiléia, vem e entra na Samaria. Ele não teve preconceito, não teve barreira, mudou, quebrou paradigmas e costumes, porque ele amou indistintamente. Então, aqui nesse local, Jacó cavou um poço. Jacó, o neto de Abraão. E esse poço foi dado como herança àquela região da Samaria, porque o samaritano, pessoal, também é hebreu. Na época de Jesus, tínhamos 3 regiões, como eu mostrei: Judéia, Samaria e Galiléia. O judeu é hebreu, o samaritano é hebreu, o galileu é hebreu. O que significa isso? Todos descendem de Abraão, de Isaac e de Jacó. A diferença é que Abraão teve 2 filhos. O primeiro foi Ismael, com a escrava Ágar do Egito, e o segundo foi Isaac. De Isaac descendeu o povo hebreu, e de Ismael descendeu o povo árabe. Mas eles têm o mesmo tronco, a mesma raiz. Todos são hebreus. Todos vêm de Abraão, que dizia que era um grande nômade. E a palavra nômade, em hebraico, ivri dá a tradução de hebreu. Um hebreu é um nômade. Hoje se fala mais de judeu, porque a tribo de Judá transformou-se em Judéia, e quem nasce na Judéia passou a se chamar judeu, e ficou a parte mais espiritualizada. Isso é uma divisão geográfica que é importante para a gente entender muita coisa, inclusive o diálogo de Jesus com a samaritana, que foi aqui a grande escolha dele nesse local para se revelar. Essa é a estrada que leva à região, ao poço, onde nós vamos visitar, o poço de Jacó. E você já está vendo aqui a palavra Nábulos, nessa placa, em branco, Nábulos, e aqui em hebraico, Siquém. É a mesma coisa. Nábulos ou Siquém ou Sicar,
como muita gente coloca. Aqui tem uma placa vermelha, significa que aqui é perigoso entrar aqui do ponto de vista político, ou seja, um judeu não deve entrar aqui, você vai ter dificuldade. Mas nós, graças a Deus, conseguimos, depois de algumas tentativas, nós entramos aí sem nenhum problema. E aqui é mais uma demonstração mais geográfica, mais aproximada, o Monte Gerizim, o Monte Ebal e o Vale do Siquém, onde fica o Poço de Jacó. Esse Poço de Jacó fica numa região, um local, que foi um terreno comprado por Jacó e deixado por herança para os seus filhos. Jacó, vocês sabem, passou a se chamar Israel, depois que lutou com o anjo lá no rio Jaboque, na atual Jordânia. Você vê que é tudo, o Velho, o Novo Testamento, é sempre entrelaçado de situações geográficas, políticas, históricas. É muito bonita. A Samaria é uma região muito bela. Essa é a Igreja Ortodoxa Grega, que hoje é quem guarda o Poço de Jacó. Eu gosto muito de geografia, que eu chamo de geografia espiritual, que eu não vejo como geografia política, eu vejo como geografia espiritual, porque ela demarca aonde era um monte, ninguém desmancha o monte, aonde tinha um poço, a fonte, ninguém desmancha a fonte. E essa fonte, no tempo de Jesus, já existia. Essa fonte tem mais de 3.000 anos de existência e continua jorrando hoje. Aqui é a entrada da igreja, onde a gente vai chegando e já vai sentindo algo diferente, porque eu tenho, graças a Deus, a facilidade de não ver as construções, eu vejo o passado na minha mente. Eu vejo exatamente aquilo que aconteceu na época que Jesus passou aqui, como era, porque essas igrejas vieram depois. Mas o importante é que o poço está aqui, guardadinho. Esse é o Poço de Jacó. E ele é muito importante para o judeu, para o hebreu, que Jacó era neto de Abraão, um dos patriarcas. Por isso que nós espíritos não podemos deixar de conhecer a primeira revelação, a segunda, para poder entendermos o papel da nossa terceira revelação, que Jesus enviou o Espírito da Verdade para relembrar o que ele ensinou e ensinar coisas novas. Esse é o papel do Espiritismo. Porque foi essa a designação da importância que Jesus deu ao Espírito da Verdade. Ele vem relembrar o que eu ensinei, ensinar coisas novas. Então, o Espiritismo tanto ensina o Evangelho, como atualiza a revelação desse Evangelho, mas Emmanuel disse que a gente não pode esquecer nem a primeira, nem a segunda e nem a terceira. Kardec recebe isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro capítulo, quando o Espírito Israelita disse que Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Então, nós temos que saber, como diz Emmanuel, em A Caminho da Luz, que da mesma forma que os evangelhos, ou o Novo Testamento, a primeira revelação está repleta de clarões para a humanidade. Então, a gente tem, embora, diz Emmanuel, embora a sua feição é esfingética, mas ela está coberta e repleta de informações iluminadas, porque Jesus é a luz do mundo, ele está no primeiro capítulo, do primeiro versículo do Gênesis, depois da criação, quando Moisés denota. O segundo é, para combater o caos, Deus criou a luz, e essa luz não é a luz do sol, que surgiu no quarto dia, é a luz espiritual de Jesus. Então, nós não podemos, como espírita, desconhecer isso. Pelo contrário, temos que nos aprofundar e utilizar com racionalidade a importância dessas três revelações. Então, esse poço aqui, nós chegamos aqui, já era quase 5 horas da tarde, as pessoas já não queriam mais deixar, porque era aberta só às 17 horas, mas brasileiro, onde chega, consegue conquistar o coração das pessoas, e o pessoal começou a comprar souvenirs aí, e eu me deliciando, porque o padre, quando vê dinheiro, parece que vira outra pessoa, e esqueceu o tempo e a hora, e nós ficamos aí quase até as 19, 18 horas, 18 e pouco, sem nenhum problema. Aqui o pessoal aí em torno do poço, e curioso, gente, essa foto
Você está vendo? Essa água é a mesma água que Jesus pediu à samaritana, sentado nesse poço de Jacó, há 2000 anos atrás. Imagina a sensação, a felicidade de poder desfrutar. Aqui você não pode, ninguém pode ter dúvida, porque fonte não muda de lugar. Esse poço está aí registrado no próprio Evangelho de João. E quando você vê Jesus sentado com a samaritana, em frente a esse poço, a gente tem que se perguntar, tem que refletir a importância desse encontro. Jesus, um judeu. Você observe que Mateus, quando escreve o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, uma das recomendações que ele coloca lá, que Jesus teria dito, que eu particularmente não sou, estou aqui diminuindo a importância do Evangelho de Mateus, que eu acho fantástico. Mas Mateus disse que Jesus disse que quando eles fossem levar a mensagem dele, não entrassem na terra dos samaritanos. Não sei se Jesus com isso quis dizer que evitasse maiores problemas, maiores dificuldades, porque ele disse que onde não fosse bem recebido, sacudisse o pó da sua sandália, mas não foi essa a atitude de Jesus. A primeira pessoa que ele se revela como Messias é uma mulher samaritana. Uma mulher que ficou surpresa, se surpreendeu quando Jesus pede água para ela. O texto desse, que é em João 4, olha aqui o que eu mostrei para vocês. Né? Eu vou só. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar pela Samaria. João 4, 3. É isso aqui, ó. Ele saiu da Judéia, foi para a Galiléia, ele não arrodeou pelo vale, ou desviou pelo vale do Jordão. Ele passou dentro da Samaria e fez questão de ir para Siquém, para o poço de Jacó. Os discípulos, segundo o Evangelho, foram buscar alimento na cidade. Jesus não. Ele ficou sentado à beira desse poço e quando vem a samaritana vê. Olha a geografia que João coloca aqui. João, embora seja tão espiritualizado, mas ele é muito geográfico. Fala em Porta das Ovelhas, que tinha 5 pórticos em Jerusalém. Ele descreve assim que ajuda muito os arqueólogos a descobrirem a passagem de Jesus. Aqui diz, foi, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicá, que é Siquém, ou Nablus atualmente, junto da herdade de que Jacó tinha dado a seu filho José. Olha aí. Quem era Jacó? O neto de Abraão. Seu filho José, quem foi? Aquele que foi primeiro-ministro do Egito, na história que a gente conhece, da fama que ele conseguiu no Egito. Então você está vendo que está ligado aí, primeira, segunda revelação, sem nenhuma dificuldade, junto da herdade. O que é herdade? Herdade é propriedade, é terreno, que Jacó tinha dado a seu filho José. Está lá o corpo de José, mesmo tendo morrido no Egito, quando veio no Êxodo, trouxeram, está enterrado lá próximo. A tumba de José está lá também, perto desse poço, não é muito longe. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou uma mulher samaritana. E aqui tem um parênteses, porque os samaritanos não se davam com os judeus. Olha o que é que Jesus disse. Dai-me de beber. E ela diz, né? Por que é que você me pede? E Jesus responde, se tu soubesses o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó. Observemos essa colocação dessa mulher. Ela não disse meu pai Jacó, nosso, porque tanto o judeu como o samaritano é hebreu.
são descendentes de Jacó. É por isso que ela se colocou na mesma condição de Jesus. Nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o gado. Os seus filhos aqui foram as 12 tribos de Israel, né? Jacó, Judá, Benjamim, Issacar, Dan, todos aqueles 12 que formam as 12 tribos de Israel. Então, gente, isso aqui é um diálogo que, numa época de Natal dessa, a gente não pode deixar de refletir, porque a distância, a discriminação entre os judeus e os samaritanos ainda hoje existe. Então, hoje existe. Eu estive ali já umas 3 vezes falando com os samaritanos. Os samaritanos hoje estão praticamente extintos. O planeta hoje, Terra, não tem mais que 800 samaritanos. Quando eles conversam com a gente se emociona pela dor, pela tristeza, pela discriminação, pelo isolamento que eles vivem desde a época da conquista da Samaria e depois de Jerusalém pelos babilônios, quando eles quiseram se juntar aos judeus para construir o templo e eles não aceitaram. Então, é coisa antiga esse processo, desde a divisão de Jeroboão e Roboão, os filhos de Salomão. Mas essa mulher está tendo um diálogo, que ela é uma mulher que conhecia, embora fosse uma mulher, como a gente bem sabe, teve 5 maridos, era uma mulher discriminada e tudo mais, mas ela vivia um problema de sociedade, um problema de costume, que ela abriu o coração com Jesus quando diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele, seus filhos, seus gados? Jesus respondeu: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais venha ter sede, e não venha mais tirá-la aqui. Ela não estava entendendo as coisas ainda de uma forma material. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. E ela respondeu: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus respondeu: disseste bem, não tenho marido, porque já tivesse 5, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Depois dessa declaração, ela entendeu que não estava falando com qualquer um. Nossos pais, mais uma vez, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Porque ali, o Monte Gerizim, por isso que eu mostrei a vocês, ali foi construído um templo pelos samaritanos, porque não foram aceitos no retorno do exílio da Babilônia a orar com eles, e cada um orava no seu lugar. Por isso que a mulher conhecia muito bem o problema. Porque ela disse-lhe a mulher: nossos pais adoraram neste monte, no Gerizim. E vós dizeis, vós quem? Os judeus e outros galileus, que o lugar certo era Jerusalém. Mas disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém deverás adorar a Deus. Mas sabeis que nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem que é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Olha, esse diálogo de Jesus com essa mulher, para mim, é magnífico. É desprendimento, é amor, é compreensão. Quando eu que sou ecumênico, eu sou um espírita, mas eu sou um espírita muito ecumênico, não é porque eu seja apenas eu espírita ecumênico, é porque todo espírita tem que ser ecumênico. Se seguir Kardec, as suas orientações, se seguir Jesus, o Espírito da Verdade, que manda ler os Salmos, o Eclesiastes, o próprio Kardec, que começa o Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro capítulo, não vim destruir a lei. O próprio Jesus disse que não veio destruir a Torá, nem os profetas, em Mateus 5, 17, 18 e 19. E Kardec, que diz que o ensino moral de Jesus é o ponto onde todas as crenças do planeta devem se encontrarem. Então, quando a gente vê um diálogo desse, aí você tem a resposta para as nossas, que devem ser, as nossas ansiedades de ser um só pastor e um só rebanho, colaborando com esse desejo de Jesus, como está lá em João capítulo 10. Então, é uma região pouco falada,
Parece que não existe, pelos teólogos, a Samaria, mas ela tem que ser ratificada, citada e vivida, porque foi a região que Jesus primeiro escolheu para se revelar como Messias. E há uma mulher discriminada, mundana, e diz a história que todos os samaritanos que seguiram Jesus foi por causa daquela mulher. Porque ele disse para ela que era água viva. A água viva é a água que jorra da fonte, você não precisa de um balde para tirar. Jesus é essa água que vem ao nosso encontro. Nós é que ainda não descobrimos como receber essa água sem barreiras, sem orgulho, porque o que faz com que a água de Jesus viva se torne morta é a nossa forma de agir. Se não amamos, se não perdoamos, se trabalhamos com egoísmo, com ódio ou com orgulho, a gente não deixa que essa fonte que ele diz, dessa água magnífica, porque a água também é vida, em hebraico, tanto faz Raim como Maim, é água. Maim é água, Raim é vida. Há uma sonorização e não existe vida sem água. Então, depois dessa preleção sobre a Samaria, eu quero começar pela Galileia, que é onde Jesus inicia todo o seu ministério e a sua vida. O seu projeto de vinda ao planeta Terra começa nessa cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré é uma cidade, vocês estão vendo, cheia de montes, cheia de vales. É uma cidade que, para você ter uma ideia, o cristianismo em Israel não é como aqui no Brasil, não é como na Europa, não é como no Ocidente, digamos assim. Mas a cidade de Israel que tem mais cristãos é Nazaré. E é uma cidade de habitação árabe, é Cisjordânia. E aí existe 60% dos habitantes de Nazaré são cristãos. Quando você chega aí, você sente um clima realmente muito interessante. Essa cripta dessa igreja que você está vendo aqui, que eu estou no alto, num restaurante, você observa que aqui é onde Maria recebeu o anúncio do anjo Gabriel, enviado, o grande enviado de Jesus, para convidá-la para ser a sua mãe, ter a honra de ser a sua mãe. A palavra Natsaret significa broto, rebento, aquela coifa nova da planta. Imagine que a palavra Notsi, que é do mesmo radical, não precisa saber hebraico, significa cristão. Quer dizer, cristão é aquele que brota de Nazaré, por causa de quem? De Maria. E cristianismo é Natsirut, que também tem a mesma origem. Então, Nazaré é o berço do cristianismo, é o berço da chegada de Jesus no planeta, que Jesus não nasceu aí. Tem quem discuta que sim. Jesus nasceu em Belém, como disse Miqueias, e como predisse outros profetas. Mas o Nazaré foi a primeira região, a primeira aldeia, porque não é nem falada, ela é tão humilde, não é nem falada. Primeira aldeia que se tem notícia de que Jesus anunciou a sua chegada entre nós. Essa é a cripta da igreja. Em cima, essa igreja foi desenhada por um grande arquiteto italiano. Você vê um farol, simbolizando que aqui chegou a luz do mundo, porque Jesus se intitula a luz do mundo em João 8,12. Aqui, vizinho a essa igreja da Anunciação, nós temos esse poço, que é chamado Poço de Maria. Aqui é onde Maria tirava água. Hoje, esse poço tem só o registro de marcação geográfica histórica, mas não sai mais água dele. Não é que ele secou, é porque a água, em Israel não tem água praticamente, a água foi canalizada para o próprio uso na cidade de Nazaré. Mas foi aqui entre as oliveiras, entre essa região magnífica, onde Maria vinha tirar água, e aqui está a casa dela, era aqui, a casa da sua família, de Ana e Joaquim, onde ela vem vindo com o seu cântaro. Aqui nós temos
dentro dessa igreja tem um quarto, onde o anjo Gabriel chegou e anunciou que ela ia ser a mãe de Jesus. Ela se surpreende, como toda, né? Toda jovem daquela época, com 13 anos, e ele diz a ela que ela foi bendita entre todas as mulheres. Realmente, não precisa de apresentação para saber quem é Maria. É a mãe do Cristo, já basta. Aqui está escrito na frente da igreja, frases como verbo carum, factum est. Aqui o verbo se fez carne, se revestiu de carne, e habitou entre nós, em latim. É um local muito, mas muito bom de se visitar. A cidade tem uma atmosfera leve, tranquila, nos deixa sempre muito feliz. E de lá a gente vem a Belém, essa magnífica aldeia, que também é Cisjordânia, não está em Jerusalém, mas aqui, quando os persas chegaram, encontraram em cima dessa igreja, essa é a única igreja que não foi destruída nas invasões persas, porque tinham a figura dos 3 astrólogos que visitaram Jesus aí na gruta, e é como se a gente chegasse no exterior e encontrasse a bandeira do Brasil, não é difícil qualquer, a gente iria ter toda a reverência. Eles não destruíram essa igreja, mas fecharam, porque a porta era aqui, e ficou apenas uma porta, que é chamada Porta da Humildade, para que a gente possa entrar, até eu que não tenho lá essa altura, precisa baixar a cabeça. Mas é um lugar magnífico, é um lugar que mexe muito com a nossa sensibilidade, e quem tem um pouco de mediunidade, mais ainda. Eu aí me derreto feito manteiga. Esse é o local. Aí eu já estive umas 12 ou 13 vezes, a última vez foi agora em novembro passado, e eu entrei pelo lugar que todo mundo sai, e para mim foi uma benção ficar ali refletindo, porque é cheio, cheio de gente. Para conseguir uma foto dessa é um sacrifício, porque as pessoas se emocionam demais aí. Você não vê, é cheio de gente, mas eu, pelo menos, não vejo ninguém. Mas, ao mesmo tempo, não deixo de sintonizar com as lágrimas das mulheres. Muito indiano vem aí, pessoas de todas as origens do planeta Terra. Essa igreja é cheíssima. E aqui vocês têm uma estrela de 14 pontas, que reverencia o local onde Jesus chegou ao nosso planeta. Essa estrela tem 14 pontas por causa da genealogia de Jesus. Mateus, no capítulo 1 do seu evangelho, fala de 42 gerações. Ele divide em 3 gerações de 14. De Abraão a Davi, Davi por quê? Porque a palavra Davi em hebraico, somada às letras, dá 14, mostrando o registro que Jesus é da família de Davi. De Abraão a Davi, 14, de Davi ao cativeiro da Babilônia, mais 14, e do cativeiro da Babilônia até o Cristo, mais 14. Então, são 42 gerações de Abraão a Jesus. Então, esse é um registro fortíssimo para nós, cristãos, que essa foi a primeira vez, essa foto é do ano 2000, quando eu estive aí, que foi assim, para mim, é sempre renovada a emoção. As pessoas não se seguram, a gente também não se segura, é fantástico. De lado tem uma entrada que é proibido para turistas, ninguém entra aí. Mas o nosso guia, Nicolas, aí em Belém, um árabe, um menino magnífico, rapaz, ele disse que se falasse, a gente tivesse interesse, eu, Márcia e Wanda, de entrar aí, era um lugar fechado, mas a gente podia dar alguma gratificação e poderia entrar. Eu entrei, porque essas coisas eu não deixo de entrar, mas esse quadro me chamou muita atenção. Você vê Herodes ordenando o massacre das crianças mortas, os soldados com as espadas manchadas de sangue, e Maria, José e Jesus fugindo para o Egito pela perseguição de Herodes. Esse quadro choca a gente, mas ao mesmo tempo
numa catacumba, encontramos esses ossos, que representam os ossos dos primeiros mártires, das crianças que deram a vida por Jesus, que a gente pensa que o primeiro mártir do cristianismo foi Estevão, não. Eu fiquei espantado com isso. E, ao mesmo tempo, esse quadro me trouxe o grande conforto. Isso aqui é Jesus abraçando todas as crianças que morreram no lugar dele. Todos os primeiros mártires. Está escrito aqui, em grego, Taagia Népia, os primeiros mártires, mostrando que o projeto de Jesus exige instrumentos de renúncia, de perdão. Quando as pessoas dizem assim, desafie Jesus, que ele tem a obrigação de fazer alguma coisa por você, eu acho isso uma heresia. Nós estamos aqui para servir a Jesus, fazer como Paulo perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Nossa obrigação é amá-lo, é provar que nós estamos sintonizados com ele. Jesus já provou muito o amor que tem por nós, o perdão em todos os sentidos. Eu vim para que todos tenham vidas, eu sou a luz do mundo, não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Mas nós precisamos, o mínimo que a gente pode fazer é dar testemunho disso para ele. No momento que a gente vê esse quadro, essa foto, você não vai achar. Não é todo mundo que vai a Israel que tem acesso a essa foto. Aqui eu tirei de dentro da Igreja da Natividade, num local reservado, e tem para mim assim com um quadro que mexe muito com a chegada do Cristo e o amor desses espíritos que vieram espontaneamente servir de mártir para que a missão dele fosse iniciada. É muito belo o trabalho que Jesus faz entre nós. Aqui é uma foto mais recente da estrela, outra mais recente nossa. De frente da estrela tem esse local aqui onde nós estamos. Isso aqui é a manjedoura. Quer dizer, eles estavam na manjedoura, tiraram o menino daquele local que ele nasceu e colocaram aqui, que fica exatamente em frente à estrela onde vocês viram agora que nós mostramos. Tudo aí é na gruta de Belém. Tudo aí relembra essa história que todos nós conhecemos. E daí a gente sai e vai para o campo dos pastores. Esse campo também é um local muitíssimo importante, porque Jesus escolheu os primeiros a receberem a notícia, como está em Lucas 2, 8 a 20, foram os pastores. Por que ele escolheu os pastores? A profissão mais humilde daquela época, porque os pastores nem muitas vezes eram donos dos seus rebanhos, mas eles ficavam ali tomando conta do rebanho dos outros, no frio, no calor, desafiando qualquer coisa, dando a própria vida pelas suas ovelhas. E Jesus primeiro manda que os espíritos vá anunciar que ele chegou. E aí tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Jesus também se titulou em João 10 de bom pastor. Ele escolheu ser realmente o pastor e nós, as suas ovelhas, porque a ovelha é o objetivo da maior proteção que o ser humano pode dar, porque é um animal dócil, um animal que é usado em sacrifício. A parábola da ovelha perdida diz mais uma vez a sintonia que existe a ovelha na história do Cristo, que é o nosso bom pastor, e a gente entra aí, reúne o grupo, aí à nossa esquerda tem um vale, é um vale belíssimo, não tem ainda, até hoje não tem construção, o Vale dos Pastores, ainda tem pastor aí, 2000 anos depois, isso é muito forte, grutas e mais grutas que aí se encontram, aonde os pastores levavam os seus rebanhos para protegê-los, para auxiliá-los. Aqui você vê, nós estamos numa das grutas, das muitas, o teto todo escuro, porque no verão, no frio, eles faziam fogo dentro das grutas para aquecer, e a fumaça ainda está marcada até hoje nas pedras, aonde a fumaça subia e manchava, né? Que hoje vocês estão vendo aí, se celebra. É uma gruta grande, tem bancos, tem tudo. E aqui está o altar atrás de mim,
onde os padres, sobretudo os católicos, né, celebram aí as suas missas. Tem um presépiozinho mais adiante, aqui atrás, das minhas costas, representando exatamente o que nós temos hoje, e o presépio criado por Francisco de Assis, em Grétio, no Vale do Rieti, lá no eremitério de São Colombo, já na Itália, perto de Roma. E daí começa a surgir o amadurecimento de Jesus, quando a gente vai a Encarém, onde morava Isabel, que Maria foi visitar quando recebeu a notícia de que ia ser mãe. E aí está a igreja, o local, a gruta onde nasceu. Aqui está escrito São João Baharim, São João da Montanha, das montanhas, porque são duas montanhas, ficam do lado, outra montanha do outro. Essa, onde você vê essa, em Israel, essa cruz, é uma cruz com mais 4 cruzes, que representam os 4 evangelistas. É custódia da Terra Santa, que é dirigida pelos franciscanos. Porque Francisco de Assis esteve aí, tem uma influência muito grande, onde você chega em Cafarnaum, aí no Monte Tabor, quando você passa, a grande maioria, tem outras igrejas que administram, mas a grande maioria é a custódia da Terra Santa de Francisco de Assis, que marcou presença, ficou emocionado de conhecer Belém e trouxe Belém para a Itália e criou o primeiro presépio no Natal, em 1223. Aqui a gruta onde nasceu João, né? Aqui mostra Deus diz, bendito seja o Deus de Israel, que visitaste, né, o teu povo. Aqui, ó, o nascimento de João, você vê que tem em torno do nascimento dele um sol, porque o Benedicta de Zacarias, quando ele nasceu, fala no sol, que é essa oração: bendito o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo e nos deu um Salvador poderoso na casa de Davi, seu servo, conforme prometeu pela boca dos seus santos, os profetas dos tempos antigos. Essa oração representa que João Batista é a ligação entre a primeira e a segunda revelação, porque ele veio como um sol iluminar os que estavam nas trevas, está aqui no último versículo. Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que das alturas nos visita como o sol nascente. Por isso que lá na gruta onde João nasceu, tem um sol, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos povos no caminho da luz. Lucas 1, 68 a 79. Então, onde a gente vai passando, vai encontrando essas subida natural da chegada de Jesus entre nós. E aqui nós temos João, identificando ele no Rio Jordão, que eu sempre digo, Jesus não foi batizado por João, foi identificado. Porque ele, quando vem Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus. Rinê em hebraico. Eis. E quando ele se aproxima, ele diz para Jesus, eu que tinha que ser batizado por vocês. Mas Jesus disse, deixa para que se cumpra o que está nas Escrituras. Na verdade, Jesus nunca batizou. Está lá em João 4. Ele sabe que o batismo, na verdade, não passa de um simbolismo. João continuou o que ele aprendeu entre os essênios, porque o judeu não tem batismo, tem a ablução, que é o banho que se faz antes de ir para a sinagoga. O templo de Jerusalém é cheio de tanques, que chamam mikvê, que tem na residência para as mulheres se purificarem, que é a purificação para ir a Deus. Então, João criou essa simbologia para que o povo pudesse mudar a sua conduta, se limpar com água, porque a água lava tudo, né? Então, na verdade, o batismo no judaísmo já existe, mas na forma de ablução, de preparo com água para ir ao templo. O árabe faz isso nas suas mesquitas, tem torneira para se lavarem, lavar não. O judeu trabalha muito com isso. E a ablução é uma preparação corporal para o espiritual. Então, João dizia, eu vos batizo ou identifico com água, mas o que vem depois de mim
vos batizará ou vos identificará com o fogo do Espírito. Aí é que Jesus é luz e vem realmente como o batismo do fogo, que foi o que da sarça ardente, da nuvem de fogo que conduziu o povo hebreu. Então, há toda uma simbologia de que Jesus veio para o nosso espírito. E a doutrina espírita, mais especificamente, já tem esse nome de espiritismo, porque a reforma interior é a reforma íntima. Jesus curou muita gente, mas as curas físicas que ele fez não teve nenhum significado do ponto de vista, muitas vezes, da mudança. Ele diz que veio para os que estão doentes, mas não é doente físico, é doente espiritual. Porque o grande milagre de Jesus até hoje tem sido transformar as pessoas, ajustar ou curar os seus espíritos, não os seus corpos. Aqui é na saída do Mar da Galileia, onde fica o Rio Jordão, aí começa no Vale do Jordão, por questão política, Israel considera esse aí um local de batismo. Ele não diz que é o local do batismo, é um local do batismo, fica numa região chamada Yardenite, no Rio Jordão. Na nossa doutrina não tem batismo, mas um amigo, um colega que viajou conosco, um médico aqui do Rio Grande do Norte, disse que tinha um sonho de ser batizado no Jordão e queria que eu realizasse. Eu realizei, fiz uma prece, pedi a Deus que realmente iluminasse o seu espírito, porque isso não era mais do que um símbolo e que para o espiritismo não existe cerimônia de batismo na doutrina espírita, porque o nosso batismo tem que ser a nossa reforma íntima. Mesmo porque a palavra bat significa filiação. Filiação a algum princípio espiritual. Daí batismo, egoísmo, espiritismo, é doutrina dos espíritos. Batismo seria filiação a qualquer filosofia religiosa. E se você se reforma intimamente e muda em qualquer religião, você não precisa de símbolo para isso. E achar que aquilo é o mais importante. Infelizmente, ainda tem muita gente que só vê o superficial, se esquece da essência. Aqui é o batismo nos 3 idiomas que eu gosto, hebraico, grego e latim. Aqui é a saída do Jordão, lá na frente, vocês estão vendo aqui, ó, como se fosse uma ponta, aqui é a saída do Mar da Galileia, e vai até o Vale do Jordão, que vai desembocar no Mar Morto. Aí é onde a gente se reúne com o grupo, conta toda a história e diz, olha, o local do batismo não é aqui. Nós vamos mostrar a vocês onde é o verdadeiro local do batismo. Aqui, o verdadeiro local do batismo fica em Betânia, como está lá em João, no capítulo 2 do Evangelho de João. Você vê que esse local era onde o vale antigo do Jordão, o Rio Jordão, praticamente nessa região, preenchia tudo isso. João 1,28 fala que João batizava, como Isaías falou, a voz do que clama no deserto, o deserto da Judéia, onde está o Vale do Jordão, e aqui, num braço do Rio Jordão, onde estão essas colunas, foi exatamente aqui que Jesus se batizou. Aqui tem até um pequeno filme, mas pelo tempo eu não vou passar. Jesus respondeu, João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. E é este aquele que veio após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Estas coisas aconteceram do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João 1, 26 a 28. Aqui, curiosamente, você tem um outro braço do Jordão. Do lado de lá é Israel, do lado de cá onde nós estamos, eu e minha esposa, é Jordânia. Observe que aqui tem uma marca, ali é com a história do quem está daqui não pode ir para lá, quem está de lá não pode vir para cá. Embora seja só essa distância, mas para você vir dali para cá tem que bater o passaporte. Tem que passar numa fronteira, obedecendo a questão de lei. Tem soldados israelenses do lado de lá e tem soldados jordanianos do lado de cá. Mas a gente vai dos dois lados sem problema. Aqui é onde Jesus começa, em Cafarnaum, a escolher os seus discípulos. Aí onde nós estamos, foi exatamente aí que ele encontrou Pedro, Tiago e João. É um local também que é muito forte, porque
quando a gente se lembra que Jesus esteve aí, convidou Pedro, Tiago, João, os primeiros e André, a gente não pode ser indiferente à importância de um lugar como esse, porque realmente é digno. Aí Jesus transformou os pescadores de homem em pescadores de alma. E eles deixaram de viver, ou melhor, de estar do lado material para aceitar o convite espiritual. E diz que multidões já seguiam Jesus, como em Mateus 4:25, quando ele começou a sua missão na Galiléia. Por que ele começou na Galiléia? Porque ele não foi bem aceito em Nazaré, sua cidade. Onde ele esteve, na sinagoga de Nazaré, leu o profeta Isaías, capítulo 61, e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu vim para curar os cegos, curar os surdo-mudo, os que estão coxos ou aleijados serão curados. E depois ele declara, hoje aconteceu a profecia de Isaías, mas ninguém aceitou. O local que ele fez essa leitura foi aqui. Essa é a sinagoga. Hoje tem uma construção, mas esse foi o local onde Jesus se identificou com a profecia de Isaías 61. Essa sinagoga é a mais antiga daquela região e Jesus escolheu a sua terra natal entre os seus, onde ele foi criado, para se revelar como Messias. Mas foi tido como blasfemo, quiseram precipitá-lo do monte, e aí ele voltou para Cafarnaum, cidade aqui onde Pedro, onde tem essa igreja octogonal, onde Jesus começa o seu ministério. Aqui é uma igreja ortodoxa grega. Aqui é como eu disse para vocês, aqui é domínio franciscano ainda hoje. É aqui onde ficam as ruínas daquela época. Aqui essa foto eu tirei da sinagoga de Nazaré. E essa igreja octogonal está em cima da casa de Pedro. Aqui é a entrada, onde se faz a cidade de Cafarnaum, cidade de Jesus. Aqui eu entrei a primeira vez no ano 25 de setembro de 2000 e eu até hoje eu não esqueço disso. Eu tive uma revelação aí muito forte. Quando eu entrei em Cafarnaum, eu fiquei procurando uma estrada de areia que existia aí e eu ficava um déjà vu que eu não sabia explicar onde é que estava e eu procurava e me impacientava. Acabei entrando, estava eu, minha mulher e meus filhos, e meu filho, só nós três. E eu entreguei a máquina, a fotográfica, filmadora para ele e fiquei. Eu me reencontrei aí num passado longínquo. E foi para mim uma das coisas mais fortes. Porque diante das ruínas da casa de Pedro, eu tive uma visão de Cafarnaum, como fora no tempo de Jesus. Mexeu muito comigo. Eu me emocionei demais, demais. Ainda hoje ainda sinto a importância de ter tido essa revelação espontânea que me ajudou bastante. Porque ao terminar aquela sensação de alegria, ao mesmo tempo de tristeza, uma voz me dizia, nunca é tarde para recomeçar. E foi para mim um dia marcante, que até hoje, quando eu vou a Cafarnaum, que eu subo para Cesareia de Filipe, eu fico procurando na Alta Galiléia onde eu vivi, porque eu tive uma encarnação. Eu não gosto muito de falar do meu passado, porque se eu hoje até com tudo que eu tenho, com tudo que eu faço hoje, eu não sou grande coisa, imagino lá atrás. Mas só o fato de eu ter sido indiferente com Jesus naquela época marcou muito minha vida. Por isso que eu tenho tanta saudade dele hoje, tanta sede de um reencontro com ele. Aqui é o Sermão do Monte, onde ele fez o maior discurso de todos os tempos. Ele não coube em Cafarnaum, e ele chama a multidão e vai aqui para cima, para esse monte, e aí ele realiza o famoso, conhecido Sermão do Monte, às margens do mar da Galiléia, onde você tem uma vista magnífica. Em torno desse mar, Jesus realizou 80% do seu ministério, que é exatamente toda a sua história em torno do mar da Galiléia, Cafarnaum, Magdala, Heptapigon, que é onde ele fez a multiplicação dos pães, aonde primário de Pedro, onde ele escolheu os discípulos, onde ele apareceu depois na ressurreição e perguntou 3 vezes se Pedro o amava. E essa foto eu tirei em novembro do ano
de 2009, para mim foi o maior presente que Jesus me deu, foi eu despertar pela manhã, antes das minhas orações matinais, e me dar com esse sol nascendo no mar da Galileia, porque, para mim, diz tudo. É o sol da nossa vida, é a luz do mundo, é o amor em torno de todos nós. É um Natal que nós estamos passando assim com muita força, um Natal de família, porque ele pediu para a gente ficar em casa. Esse ano não é cristãos e não cristãos devem ficar em casa. Esse é o Natal do planeta, o Natal de Jesus. Porque a sua luz tem que brilhar, mas é preciso que a gente escute o seu chamado para o reencontro familiar, para o reencontro com a vida, com o amor e com a fraternidade. Aqui é outra foto do Mar da Galileia, vocês vendo aí, lá em cima. Cafarnaum a gente vê aqui embaixo, a Igreja Ortodoxa Grega, e aqui a Custódia de São Francisco. Aqui tem um banco de praça, Francisco de Assis, coberto, deitado com o lençol, a gente vê nas chagas também, é outra coisa que também nos sensibiliza bastante. Aqui a igreja, que com 9 colunas, porque são 9 exortações que Jesus faz nesse sermão, para as pessoas, e aí ele começa, né, a partir daí, as suas exortações. Aqui é Tábiga, onde ele multiplicou os pães, diz que dessa pedra ele retirou os cestos para fazer a distribuição. Aqui a gente tem o símbolo do cristianismo, o pão e o peixe, que é o verdadeiro símbolo do cristianismo autêntico, redivivo, que a doutrina espírita tem que ressuscitar, porque até o primeiro, segundo e terceiro séculos, o cristianismo foi autêntico, foi um cristianismo daquele chamado era apostólica, daqueles que realmente se dedicaram ao amor do Cristo, dando a própria vida pela essa filosofia nova de amor, de perdão. Inclusive, o maior exemplo é o nosso querido Paulo de Tarso. Aqui a custódia de Pedro, aí onde Jesus tomou o café da manhã com eles, depois da ressurreição já, numa das aparições que teve às margens do mar da Galileia, quando eles pegam 153 peixes, aí nós colocamos o nosso coração do mundo pátria do Evangelho, porque a luz que surgiu ali veio para a terra do Cruzeiro do Sul, que o Brasil realmente é diferente nesse ponto, em todas as suas, como bem diz Humberto de Campos, foi preparado, já que Francisco de Assis não conseguiu implantar esse cristianismo de amor na Europa, Jesus transfere para o Brasil. Aqui sempre um passeio no Mar da Galileia, que a gente não é passeio, é uma revivência daquele grande acontecimento que ele aplacou ou acalmou a tempestade, né, como está em Marcos 4, 35 a 41, que o Livro dos Espíritos explica na questão 538, a ação dos espíritos sobre o fenômeno da natureza, né, que forma uma categoria espiritual que reside no fenômeno da natureza. Então, esses espíritos que fazem ou que agem sobre os fenômenos da natureza pertencem a ordens superiores ou inferiores. Isso é, conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente, o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Assim, entre os espíritos, como entre os homens. Então, os espíritos é que promoveram aquele fenômeno. Então, Jesus não acalmou o vento, nem as ondas. Ele apenas disse para os espíritos: olha, vocês se afastem, que os meninos querem pescar e eu quero dormir. Porque ele disse que ele estava dormindo e acordaram ele por causa disso. E Kardec mostra muito bem que não houve nada de anormal fora daquilo que Jesus não revogou nenhuma lei da natureza, mas aplicou o conhecimento da ciência e da filosofia. Aqui é Caná, onde ele transforma a água em vinho, né, no casamento. Casamento judaico, a gente deve arrupar aqui. Eu já estou extrapolando meu tempo, mas estou fechando já, viu, Paulo? Então, nós temos aqui Jesus na festa, as jarras, né, onde ele mandou colocar a água que transformou em vinho, na terra de Natanael ou Bartolomeu. E aqui a cadeia de montanhas do Monte Hermon, na Alta Galileia, onde Jesus se revela para os discípulos. Aqui era o templo do deus Pan, naquela época, mas as ruínas que vocês estão vendo aqui é de Cesaré de Filipe, filho de Herodes.
um dos tetrarcas, né? Onde nasce o Rio Jordão, água cristalina, pura, maravilhosa para a gente usufruir nas montanhas do Hermon, as ruínas de Cesareia de Filipe, aonde Jesus pergunta quem diz os homens que eu sou e mostra que ninguém ignorava naquela época o princípio da reencarnação. Porque os discípulos respondem que ele podia ser Jeremias, Elias ou algum dos profetas. Se fosse, tinha que ser reencarnado e Jesus não corrigiu absolutamente nada. Então a sua vida foi realmente sempre deixando ensinamentos para nós. E no Tabor ele traz a grande lição da imortalidade da alma e de que há realmente comunicabilidade entre os dois planos, porque aqui ele recebe Moisés e Elias representando nesse monte, como está lá em Mateus 17, que é um verdadeiro umbigo na planície de Esdrelon, e a palavra umbigo em hebraico, tavur, é traduzida para o português como Tabor. Na verdade, é o umbigo da planície de Esdrelon. A Igreja da Transfiguração, onde Jesus, o mesmo arquiteto italiano coloca as três tendas, Jesus, Moisés e Elias, e que representa, na verdade, os três pilares das três revelações. Moisés na primeira, Jesus na segunda e Elias na terceira. Para fechar a magnificência desse lugar, o nosso grupo aí se preparando para as visitas, aqui eu estou mostrando a importância desse lugar, desse momento em nossas vidas, e lembrando que nós sempre recebemos de Jesus lições e recados que muitas vezes falta apenas a gente interpretar melhor. Porque do outro lado tem a gruta de Endor, onde houve a revelação de Samuel, que também estava no mundo espiritual, falando com Saul no mundo material, mostrando que ninguém pode dizer que quem está lá não vem. Os espíritos vêm com muita boa vontade, querendo nos trazer ensinamentos libertadores e luzes para a nossa vida. E aqui nós temos Moisés com as tábuas da lei, Jesus representando o Evangelho, e Elias representando a faculdade mediúnica e a terceira revelação como Espírito da Verdade. Existe algo que une todos os lugares por onde Jesus passou. Não são as construções. Não são os monumentos. Não são as histórias registradas nos livros. É a presença de uma mensagem que continua viva. Uma mensagem que atravessou séculos porque fala diretamente ao coração humano. Ela diz que ninguém está perdido para sempre. Que nenhuma dor é definitiva. Que nenhum passado tem força suficiente para impedir um novo começo. Talvez você esteja carregando culpas antigas. Talvez esteja vivendo uma fase em que tudo parece sem direção. Talvez esteja esperando uma prova, um sinal ou uma resposta. Mas observe. Os maiores ensinamentos de Jesus nunca foram apenas respostas. Eles eram convites. Convites para mudar. Para crescer. Para perdoar. Para amar. Para enxergar além das aparências. A pergunta não é se Deus continua falando. A pergunta é se estamos dispostos a ouvir. Porque a fonte continua jorrando. A luz continua brilhando. E o chamado continua acontecendo. Da mesma forma que aconteceu há 2000 anos. A diferença é que agora ele está acontecendo dentro de você.